Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar da integral indefinida. Então, só para nós iniciarmos o tratamento sobre a integral indefinida, nós vamos lembrar que o processo de antidiferenciação ou antiderivação ou integral indefinida, na verdade, é o processo inverso da derivada. Então, conforme nós temos a soma com a diferença, o produto com a divisão, a derivada e a integral, poderíamos dizer que seriam processos inversos. Então, quando eu vou calcular a integral indefinida de uma função, na verdade eu estou determinando todas as primitivas daquela função. Então, para a gente entender o processo de determinarmos todas as primitivas de uma dada função, então vamos considerar uma função f definida no intervalo i, tomando valores reais. Então ela pega x e leva em y igual a f de x. Então nós vamos falar que a função f grande de x é uma primitiva para a função f de x pequeno se nós tivermos que a derivada do f grande coincidir com f de x pequeno para todo x pertencente a i. Então, uma primitiva de uma função é uma função f grande, de tal forma que a derivada dela coincide com a função em questão. Então, só para a gente visualizar qual é o significado disso, então, por exemplo, se nós tivéssemos f de x igual a x ao quadrado, então nós temos que a função f grande de x igual a x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de f de x igual a x ao quadrado. Pois, se nós observarmos, nós temos que a derivada do f grande, que é a derivada de x ao cubo sobre 3, então a derivada dessa função é 3 vezes x ao quadrado sobre 3, isso vai dar o x ao quadrado, que é exatamente o f de x. Então essa que é a noção de primitiva de uma dada função. Então, dada uma função f de x pequeno, nós vamos falar que f grande de x é a primitiva se a derivada do f grande, então se a derivada do f grande coincidir com o f pequeno de x. Então, se acontecer isso, a gente tem então que a função f grande é a primitiva da função f pequeno. Um fato importante que nós devemos salientar é que, dada uma função, então como a gente acabou de ver, f de x igual a x ao quadrado, se essa função admitir uma primitiva particular, então ela vai admitir infinitas primitivas. Então, por exemplo, se você considerar o f de x igual a x ao cubo sobre 3, a gente viu que é uma primitiva para essa função. Se a gente trabalhar com f de x igual a x ao cubo mais 2, seria uma outra primitiva para essa função. Se nós trabalharmos com f de x igual a x ao cubo menos 10, seria uma outra primitiva para essa função. Então, essa função x ao quadrado, ela admite essa primitiva particular, então ela vai admitir infinitas primitivas. Basta a gente ir variando essa constante aqui. Ou seja, uma função, quando ela admite uma primitiva particular, como é o caso desse exemplo, a função f de x pequeno igual a x ao quadrado, ela admite a primitiva particular x ao cubo sobre 3, então ela vai admitir infinitas primitivas, sendo que quaisquer duas primitivas desta função e de qualquer outra função, então, vão ser diferentes por um valor constante. Então, dadas g de x grande e f de x grande, duas primitivas de uma função, então a diferença entre as mesmas vai ser uma constante. A partir do momento que nós então aprendemos as primitivas de uma dada função, a definição formal do que vem a ser a primitiva, nós vamos definir então o que vem a ser a integral indefinida. Então, na verdade, a integral indefinida, ela é definida como sendo o processo de antidiferenciação ou antiderivação, que significa a determinação de todas as primitivas de uma função.
Então a integral indefinida a gente vai representar por integral de f de x dx. Então integral de f de x dx, isso vai ser o f grande de x mais c com a derivada da função f grande de x como sendo a função f pequeno de x. Então essa que é a definição formal de integral indefinida, que na verdade significa o processo de nós encontrarmos todas as primitivas de uma dada função. Então o símbolo de integral, ele é esse S espichado aqui, para lembrar, né, esse S, lembrar de soma, já que foi Riemann, né, que foi um dos matemáticos que colocou nas entrelinhas toda essa teoria. Então, como nós temos lá a soma superior e a soma inferior, né, padronizou-se então que o símbolo de integral é esse símbolo aqui por conta do S espichado. Essa função f pequeno de x é o que a gente chama de função integrando. Aqui o dx sempre vai aparecer para denotar com relação a qual variável nós estamos efetuando a integração. Então, calcular a integral indefinida de uma função f de x pequeno significa você encontrar todas as primitivas daquela função. Então, a gente vai encontrar essa primitiva particular aqui, o f grande de x, e nós vamos colocar essa constante. Então, é necessário que a gente coloque essa constante, porque, na verdade, essa igualdade aqui é uma igualdade entre conjuntos. Então, na verdade, nós temos uma família infinita de primitivas, e onde essas primitivas diferem por um valor constante. Então, a primeira integral que a gente vai aprender a calcular é a integral dx. Ora, agora essa integral dx é como se nós tivéssemos a integral de 1 dx. A integral de 1 dx, então, é como se nós olhássemos, né, que a nossa função f pequeno de x seria 1. Então, qual função que eu vou colocar aqui, de tal forma que a hora que eu derivar essa função aqui, eu vou encontrar a função 1? Obviamente, vai ser a função x. Então, se você pegar o x e derivar, a derivada de x com relação a x é 1. Então, a integral de dx é x mais c. De número 2, a gente vai ver a integral de x dx. O que vai dar essa integral de x dx? Então, a gente tem que encontrar uma função aqui, que vai ser a primitiva da função x. Então, qual função que eu coloco aqui, que a hora que eu derivar eu vou encontrar x? Na verdade, vai ser x ao quadrado sobre 2. Então, x ao quadrado sobre 2, se você pegar essa função e derivar, você vai encontrar exatamente x, porque a derivada de x ao quadrado sobre 2 é 2x sobre 2, que vai ser x. Então, a integral de x dx dá x ao quadrado sobre 2 mais c. E aí, então, nós vamos generalizar que a integral de x elevado a n dx, desde que o n seja diferente de menos 1, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração c. Então, por exemplo, se a gente fosse calcular a integral de x ao cubo dx, então a gente vai usar essa regra. Então, eu vou usar o n como sendo 3. Então, vai ser x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1 mais c. Ou seja, integral de x ao cubo dx é igual a x à quarta sobre 4 mais c. Então, toda vez que nós tivermos x elevado a n com n diferente de menos 1, a gente vai usar essa regra operatória. Depois a gente tem que a integral de cosseno de x dx, isso vai ser uma função que a hora que a gente derivar essa função, nós temos que encontrar a função cosseno. Qual que é a função que a gente deriva que a gente encontra a função cosseno? Vai ser exatamente a função seno de x. Então, a derivada de seno de x representa então a integral então, de cosseno de x é seno de x mais c. Analogamente, a integral de seno de x dx vai ser a função menos cosseno de x mais c. E também uma regra interessante, importante, é a integral da função e elevado a x. Então, eu tenho que encontrar uma função aqui, de tal forma que a hora que a gente derivar, a gente vai encontrar e elevado a x. Mas qual função que eu derivo que eu encontro e elevado a x? É ela mesma, então e elevado a x. Então, essas seriam, né, as primeiras regras operatórias envolvendo o cálculo de integrais que a gente chama de primitivas imediatas, tá? E também uma propriedade importante é que a integral de uma soma é a soma entre as integrais. Então, a gente tem integral de 5x mais 1 dx, vai ser a integral de 5x dx mais a integral de 1 dx. Então, nesse caso, vai ser 5x ao quadrado sobre 2 mais x mais a constante de integração. Então, a propriedade muito importante que a gente tem é que a integral de uma soma é a soma entre as integrais e a integral de uma diferença é a diferença entre as integrais.
Uma coisa que a gente não pode errar é que a integral de um produto não é igual ao produto entre as integrais. Então esta aula foi a respeito, né, das primitivas imediatas envolvendo funções. Então a integral indefinida ela é caracterizada como o processo inverso da derivação. Então quando a gente deriva, a gente encontra a derivada de uma função. Quando a gente integra, nós estamos determinando todas as primitivas de uma dada função. Então seria o processo inverso da integral, ok?